Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Gostaria de informar aos irmãos que a partir desse sábado nós estaremos iniciando a Escola Dominical, o estudo do livro de Efésios na nossa EBD online. Quando nós voltarmos da quarentena, os irmãos estarão novamente em suas salas estudando as bem-aventuranças como seus professores de origem. Então esse é um estudo à parte, apenas para os irmãos que gostam de estar ali na escola dominical, possam estar se dedicando a ele durante esse período em que estamos isolados. Então, gostaria de estar orando nesse momento para iniciarmos a nossa EBD. Sempre que você tiver algum pedido, coloque lá no WhatsApp que nós estaremos orando por esse pedido específico aqui nessa introdução. E eu estarei também disponibilizando no WhatsApp alguns vídeos que eu aconselho aos irmãos a estarem assistindo e também alguns textos. Eu vou falar melhor, mas eu fiz para os irmãos uma limpeza, como estaremos estudando a carta de Paulo aos Éfesos. Então o que eu fiz? Eu coloquei o texto bíblico na forma de uma carta, Então eu tirei dali capítulos, subtítulos, versículos, e isso tá lá. A Ju vai estar vendo a melhor forma de estar disponibilizando para os irmãos. No decorrer da aula eu vou explicar a utilização desse texto. Mas vamos então à nossa oração. Amado Deus eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo que teremos. Te pedimos pela vida dos Teus servos que estão enfermos, ó Deus. Te pedimos pela vida do irmão Ari Rangel, pela vida da irmã Odete. Te pedimos pela vida do pastor Sócrates, pela vida do pastor Clauber, pela vida de todos os Teus servos. Pedimos a Tua proteção, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre as pessoas que estão no grupo de risco, ó Deus, sobre todos nós, aqueles que estão tendo que trabalhar, Senhor, que a Tua proteção seja sobre cada um deles. Agora nós Te pedimos sobre esse estudo. Abra as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta que foi escrita da prisão. Paulo estava preso, na sua primeira prisão em Roma. Paulo escreveu essa carta. A igreja de Éfeso é uma igreja muito importante dentro do ministério de Paulo. Paulo visitou a cidade de Éfeso durante a sua segunda viagem missionária. Paulo passou por ali com Áquila e Priscila. Paulo segue adiante a viagem e Áquila e Priscila ficam naquela cidade. Quando Paulo volta na terceira viagem, Paulo encontra ali formada já uma igreja. E então nós temos por fundadores da igreja de Éfeso, Áquila e Priscila. E nessa terceira viagem, Paulo vai se deter em Éfeso. Ele vai fazer de Éfeso o ponto central do seu ministério, durante 3 anos. As viagens, os anos total de viagem de Paulo foram 12 anos. Durante 12 anos, Paulo viajou em suas viagens missionárias. Desses 12 anos, 3 ele passa na cidade de Éfeso. Daí podemos entender a importância, podemos ver a importância que essa igreja tinha no ministério de Paulo. Depois de Paulo, Timóteo liderou a igreja de Éfeso. Ele liderou a igreja por algum tempo e mais tarde o apóstolo João usou a cidade de Éfeso como base da sua operação. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o que é uma epístola. Alguns dizem carta, outros dizem uma epístola. Então, existe uma diferença de carta para epístola. A epístola, ela é uma forma literária artística, ou uma forma, uma espécie de literatura destinada a um determinado público. Mas para entendermos isso, nós temos que entender que, embora a carta de Éfeso, assim como toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou os autores a escrever,
as cartas, as epístolas, o livro dos profetas e tudo mais, toda a Bíblia foi inspirada por Deus através do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que, apesar dela ter sido inspirada pelo Espírito Santo e, portanto, pertencer a todos os tempos, elas foram originalmente escritas do contexto do autor para o contexto dos destinatários originários. Acho que eu me enrolei um pouquinho para explicar isso, eu vou melhorar. Então, nós precisamos entender que a carta aos Efésios, né, ou Epístola aos Efésios, ela é um livro, uma carta inspirada por Deus. Tendo sido inspirada por Deus, ela serve para todos os tempos, para todas as pessoas, porque a Bíblia é um livro atual, né? Ele está dentro do contexto daquilo que estamos vivendo. Mas para entendermos melhor a carta aos Éfesos, nós precisamos entender que, por ser uma carta ou por ser uma epístola, ela foi escrita dentro do contexto do autor, do contexto de Paulo, prisioneiro em Roma, para o contexto da cidade de Éfeso. E por isso, nessa primeira aula, nós vamos nos deter falando sobre qual era o contexto de Éfeso. Não é? O que era essa cidade de Éfeso? Quem eram as pessoas que moravam em Éfeso? Esse vai ser o primeiro tópico, né? A primeira aula. A partir da próxima aula, nós estaremos então estudando o capítulo 1. Então, precisamos entender o comportamento, né? Algumas vezes, algumas cartas que Paulo escrevia era para corrigir algum comportamento, era para falar a respeito de algum erro doutrinário que precisava ser endireitado por aquelas pessoas, um mal-entendido que precisava ser esclarecido. Diante dessas circunstâncias, alguém chegava, contava para Paulo aquilo que estava acontecendo, Paulo então escrevia a carta e enviava. É o exemplo que nós temos, por exemplo, ali, né, nas cartas à igreja de Corinto. Né? Paulo está ali corrigindo um erro doutrinário que está acontecendo naquela igreja. Então, Paulo está falando especificamente àquela igreja, diretamente sobre aqueles problemas ali, né, que estavam acontecendo. Então, são questões que nós precisamos entender e buscar na Bíblia para podermos entender as epístolas e as cartas. Um conselho, né, que eu gostaria de dar para os irmãos em termos de estudo, né, uma boa forma de estudarmos e de entendermos as epístolas e as cartas é nós lermos como uma carta. Então, você não recebe uma carta e você lê a carta por parte. Você faz isso? Recebeu uma carta lá da sua mãe, do seu namorado, aí você pega a carta, lê um pedaço da carta hoje, amanhã você lê outro pedaço, depois você guarda um outro pedaço para ler no outro dia. Não, a gente pega a carta e a gente lê de uma vez. Então, essa carta, não é, o livro de Efésios, que eu separei, tirando ali todos os capítulos, todos os versículos, e está disponível para os irmãos, eu gostaria que vocês pegassem e lessem esses 6 capítulos de uma só vez, como se fosse uma carta. Recebeu a carta, você está lendo a carta. É uma forma boa da gente entender, não é, a literatura e a aplicação dela em nossas vidas. Então faça isso, não faça a leitura como uma leitura diária repartida, mas pega todo o conteúdo da carta, e isso você pode fazer com Romanos, Coríntios, Colossenses, todas as cartas, tá? Então, voltando ali o ponto que nós abordamos, a carta ela é escrita dentro do contexto do autor da carta para o contexto das pessoas que estariam recebendo, para corrigir algum erro doutrinário, algum problema, alguma briga interna que estivesse acontecendo naquela igreja, ou esclarecer algum mal-entendido. Então, o que acontece com a epístola e com as cartas? Nós precisamos entender que muitas das vezes nós temos a resposta, mas nós temos a resposta para qual pergunta? Não tem ali qual era o problema que estava acontecendo, e estava acontecendo isso assim, e por isso, quando nós lemos, nós precisamos entender. É como se você estivesse ao lado de uma pessoa falando ao telefone, mas você não ouvisse a voz da outra pessoa que está lá na outra linha.
Então, o que acontece? Você só entende parte daquilo que está sendo dito. Você entende daquilo que está sendo dito pela pessoa que está do seu lado, mas você não sabe aquilo que foi perguntado a ela. Você pode até supor, mas você não sabe aquilo que foi. Então, a epístola, as cartas, quando nós lemos, muitas das vezes ela foi escrita para responder a um problema que estava acontecendo ali, mas você não sabe qual era o problema, você só tem a resposta ao problema. O primeiro ponto, né, que nós precisamos entender também para estudarmos uma epístola, para termos um bom entendimento da epístola e para respondermos a essa questão aqui, de muitas das vezes nós, somente lendo a epístola, nós não conseguimos entender qual era o problema, nós precisamos ver o contexto histórico. Quando vocês forem estudar o contexto histórico, quando vocês estiverem fazendo a leitura da carta aos Efésios, por exemplo, vocês vão ler que muitas das vezes Paulo usa a expressão Pai, Pai de amor, Pai eterno, Senhor vosso Pai. Ele vai estar sempre relacionando com o Pai. Por quê? Porque lá em Éfeso havia um grande número de órfãos. Então são essas questões que são importantes a gente entender dentro do contexto histórico para podermos entender da melhor forma as epístolas. Tá? O contexto histórico, então. Éfeso era um grande centro comercial, político e religioso. Tá? Então, era uma cidade ali completa. Ela era muito importante comercialmente, ela era muito importante politicamente e ela tinha ali uma grande influência religiosa, atuava sobre aquela cidade. Ela foi a cidade mais importante do ministério de Paulo. A igreja foi fundada por Áquila e Priscila, não é? Que ficaram ali durante a segunda viagem de Paulo aos Efésios. Só para os irmãos entenderem, a Roma, ela tinha em torno de 1,5 milhão de habitantes. Tá? Roma, ela tinha 1,5 milhão de súditos, né? E Éfeso, ela tinha 250 mil habitantes. Então você perceba que dentro de todo o contexto romano de 1,5 milhão, Éfeso representava 250 mil habitantes. Ela era a capital romana da Ásia Menor. Então Éfeso é a capital romana da Ásia Menor. E ela tinha, né, ali dentro da sua capital, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o Templo a Diana. Esse templo, ele era tão grande que ele tinha 120 colunas de 20 metros de altura. Então, os irmãos podem imaginar a suntuosidade desse templo e aquilo que ele representava. Éfeso também, ela tinha a maior biblioteca do mundo antigo, uma das bibliotecas mais importantes do mundo. E ela tinha um anfiteatro para 25 mil pessoas, né? Então observem que era uma cidade de 250 mil habitantes e ela tinha um anfiteatro onde cabia 25 mil pessoas, né? Olha a suntuosidade, a grandiosidade das obras daquela cidade. Tudo em Éfeso girava em torno do templo da deusa Diana. Havia um tributo que se pagava para entrar na cidade de Éfeso. Para você entrar, você tinha que pagar ali como que fosse um ingresso. E tinha também que pagar para entrar no templo de Diana. Mesmo naquela época, né, se os banheiros públicos, né, para o público existia a latrina, né, uma espécie de vaso sanitário, né, já naquela época, nos banheiros públicos. Éfeso era muito marcada pelo misticismo, pelo ocultismo, pela mágica, não é? Isso a gente pode ver ali em Atos 19, versículos 18 e 19, vai estar retratando isso que eu estou dizendo. Então ela era uma cidade mística. Isso a gente vai entender também porque a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 2, ele sempre falando sobre o mistério. Porque o mistério vos foi revelado. E isso a gente pode entender. Por que às vezes Paulo vai usar determinadas palavras ou determinadas expressões ao escrever carta para determinada cidade, determinada igreja e não usa para outra, né? Por que aqui Paulo vai enfatizar tanto a questão da paternidade?
nós precisamos entender o seguinte: Éfeso girava em torno da cidade, do templo a Diana. Então, dentro desse templo, haviam as sacerdotisas, que eram prostitutas religiosas, e elas tinham relações sexuais com os homens. Havia ali cultos de orgia e outras coisas mais. Mas enfim, o que nos interessa é que essas mulheres engravidavam. E elas não podiam ficar dentro do templo grávidas, elas não podiam levar seus filhos para os templos, então elas eram abandonadas na cidade. Ao ter os seus filhos, eles eram abandonados e elas voltavam para a sua atividade de sacerdotisa no templo. Então Éfeso era uma cidade composta de muitos órfãos, filhos das sacerdotisas do templo de Diana, que não eram cuidados por suas mães e não sabiam nem quem eram seus pais. Por isso Paulo vai enfatizar tanto a questão de pai, 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 porque aquele membro da igreja de Éfeso que estava recebendo aquela carta, ele tinha que entender que ele podia não ter um pai terreno, mas ele tinha um pai celestial, que era por ele, que cuidava dele. Esse é um dos contextos. A cidade de Éfeso também era uma cidade matriarcal. O centro da cidade era o templo a Diana. Tanto que lá em Atos também nós vamos ver uma briga, não é, que acontece porque as pessoas se reúnem lá no anfiteatro e querem, não é, acabar, porque conforme as pessoas estavam se convertendo, estavam largando ali, deixando de fazer aquele consumo, né, das coisas voltadas para o templo, para a idolatria Diana. Então os comerciantes se reúnem ali numa revolta, porque querem expulsar Paulo e as pessoas que estão com ele, porque estavam atrapalhando o seu comércio. Então a gente pode entender que o comércio, tudo girava em torno de Diana. Então aqui Paulo vai mostrar na carta aos Efésios a centralidade de Cristo. A carta aos Efésios é uma carta que ela marca a centralidade de Cristo. Por quê? Porque em Éfeso a centralidade era o culto a Diana. Então Paulo está mostrando a diferença, que a centralidade da nossa vida, ela é Cristo. Então eu falei, não é, que o templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo, não é? Ele era todo feito em mármore branco, né? E são esses os pontos, né? Estava olhando aqui para ver se eu tinha deixado algum ponto sem ser tratado. Então, a parte do contexto histórico a gente encerra por aqui. No próxima aula nós estaremos falando a respeito, já começando a leitura ali do primeiro capítulo. Mas eu gostaria de deixar como dever de casa que você lesse a carta, não é, que a Ju vai estar disponibilizando para vocês toda de uma só vez, como se fosse uma carta que você estivesse recebendo de um grande amigo seu. E depois eu queria que você marcasse todas as vezes que você lê a palavra pai. Marca lá, né? Eu disse para você que se repete muitas vezes. Então, vai lá e faça esse exercício. Toda vez que você lê que Paulo falou pai, você vai lá e sublinha essa palavra na sua Bíblia ou na folha que você imprimir. Faça esse exercício, estude, ore, não é? Peça ao Senhor que venha abrir a sua mente e o seu coração para aquilo que nós estaremos estudando. Amém.